Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ian e eu vim trazer aqui então minha contribuição na exposição da aula de hoje sobre os textos disponibilizados pelo professor Vitor, os quais compõem a unidade 3. Temos então, como palavras geradoras disponibilizadas pelo professor, a formação socioespacial, colonialidade do poder, heterogeneidade do trabalho objetivado, a injustiça social, direito do trabalho e o direito ao trabalho. Então, por meio de um slide, eu formei tópicos e pensamentos durante a leitura dos textos indicados, de acordo com essas palavras geradoras, trazendo então esse slide aqui completo para a gente acompanhar e para me expor com vocês as principais ideias geradas e pensadas durante as leituras indicadas pelo professor. Vamos introduzir então com uma introdução à formação socioespacial na América Latina, falando sobre o contexto histórico e as estruturas de poder. Então, essa formação socioespacial da América Latina, ela é profundamente marcada pela história de dominação e exploração colonial, que moldou então o território e identidades da região. O impacto da colonização, ela ultrapassou as fronteiras físicas, criando assim uma estrutura de desigualdade que ainda persiste em nosso meio. Esse espaço, ele não é apenas o solo que nós ocupamos, mas também o resultado de relações sociais, econômicas e políticas que se entrelaçam e determinam o modo como interagimos e construímos as nossas realidades. Então, compreender a formação socioespacial da América Latina significa reconhecer como a colonização impôs relações de poder e moldou a estrutura da nossa sociedade, que é o que vamos abordar no próximo tópico, que é referente à colonialidade do poder. Então, no contexto latino-americano, o conceito de colonialidade do poder ele é essencial para entender a persistência das desigualdades. A colonialidade do poder, elaborada então pelo sociólogo Aníbal Quijano, que é um dos textos disponibilizados pelo professor, refere-se à continuidade das estruturas de dominação que permanecem mesmo após o fim da colonização formal. É a hierarquia que organiza a sociedade a partir de critérios raciais, culturais e econômicos, mantendo então uma ordem onde os povos e culturas não europeias são vistos como subordinados. Essa colonialidade, então, ela não desapareceu com a independência dos países. Ao contrário, ela evoluiu e adaptou-se para manter o controle e a exploração, perpetuando desigualdades e marginalizações ao decorrer do tempo. E passamos agora então para a análise da heterogeneidade do trabalho objetivado. Temos que a América Latina ela é marcada por uma significativa heterogeneidade do trabalho objetivado. Isso quer dizer que na região o trabalho se apresenta de forma muito variadas, né? Indo além do trabalho formal assalariado, com expressões como a informalidade e o trabalho por conta própria, entre outros. O problema, então, encontrado aqui nesse tópico é que as legislações muitas vezes elas não refletem essa pluralidade, buscando impor uma homogeneidade que ignora a realidade do trabalho no continente. E essa variedade ela mostra que o trabalho na América Latina ele é mais do que uma simples relação formal de emprego. Ele é também uma questão de sobrevivência e um reflexo da diversidade socioeconômica local. E aí que olhamos, então, esse tópico referente às legislações que não dão respaldo para todos em si, mas sim buscando homogeneidade, e vemos sobre a injustiça social, que nesse cenário, então, a injustiça social ela é uma consequência natural, sustentada por essas estruturas coloniais e pela ausência de um sistema legal que reconheça as particularidades da América Latina, que é o que dizemos, que eu disse anteriormente, né? Então, essa exclusão econômica e a falta de oportunidades, elas afetam a parcela significativa da população, enquanto a legislação e as políticas sociais muitas vezes não alcançam aqueles que mais precisam. E essa injustiça social ela revela-se no acesso limitado a condições dignas de trabalho, onde muitos trabalhadores encontram-se em situações vulneráveis, sem amparo suficiente. As desigualdades elas são estruturais, enraizadas no passado colonial e alimentadas por uma ordem econômica global que prioriza o lucro em detrimento da dignidade da pessoa humana. E aqui nesse tópico eu trago uma novidade, uma curiosidade, que está sendo muito debatido agora nesses últimos dias, que é o fim da escala 6 por 1. É a PEC do fim da escala 6 por 1, né? Que é esse rapaz da direita,
que ele é um vereador, se não me engano, do Rio de Janeiro, que por meio desse projeto, que é Vida Além do Trabalho, VAT, ele propôs, então, fez uma pesquisa nas ruas, pelo TikTok, filmou, gravou e postou no TikTok, ganhou bastante repercussão, e uma deputada abraçou a ideia dele, e aí surgiu a ideia da PEC do fim da escala 6 por 1. Então, recentemente, essa proposta de emenda constitucional ela foi apresentada com o objetivo de extinguir essa escala 6 por 1 na modalidade, modificando a estrutura da jornada de trabalho e propondo uma reformulação nas condições de trabalho, visando permitir que os trabalhadores tenham mais tempo de descanso e, consequentemente, recuperação física e mental mais eficaz. E por que ela é importante aqui para nós hoje? Ela traz alguns benefícios e aborda diretamente o direito do trabalho, pois ela representa uma tentativa de atualizar a legislação e adaptá-la às demandas contemporâneas dos trabalhadores. Porque além de buscar proteger o bem-estar do trabalhador, essa PLEC ela reflete um avanço no compromisso com o princípio da dignidade no ambiente de trabalho. E esse ajuste legislativo ele é significativo também para o direito do trabalho, pois ela promove uma jornada menos exaustiva e um ambiente mais saudável e produtivo, o que fortalece o vínculo entre o trabalho digno e a qualidade de vida. E esse, agora que vamos ver mais à frente, é um dos objetivos do direito ao trabalho, englobar essas características de buscar efetivar a dignidade do trabalhador. Então, olhando aqui o direito ao trabalho digno, temos que, diante de tantas desigualdades, como abordado anteriormente, e vemos agora, principalmente por essa PEC, que já é uma coisa que vem desde anteriormente, mas só agora veio à tona mesmo, a fim de mudanças, o direito do trabalho ele surge como uma ferramenta essencial para equilibrar as relações sociais e promover a justiça. No entanto, para que ele realmente tenha um impacto positivo, é necessário que suas normativas sejam adaptadas às realidades locais e respeitem as especificidades culturais e sociais da região. Então, ao invés de ser um instrumento para legitimar a exploração, o direito do trabalho ele deve atuar como um elemento de proteção e valorização do trabalhador, especialmente nos contextos de maior vulnerabilidade, onde o direito pode ser um canal de inclusão e de dignidade, que é o caso que vimos anteriormente. E, por fim, o direito do trabalho ele precisa ser compreendido em sua dimensão ampliada. E ele não é apenas o direito ao emprego formal, mas também ao trabalho como meio de participação social e realização pessoal. Um trabalho digno e justo permite que cada indivíduo contribua para o desenvolvimento da sociedade e alcance sua própria dignidade, que é um dos objetivos da PEC anteriormente debatida, que é o bem-estar do trabalhador, que não vai afetar a economia, como alguns deputados, alguns pensadores, pessoas que entendem da área estão alegando, mas sim promovendo essa questão que o direito do trabalho impõe, que é o respeito à dignidade do trabalhador. E é por meio do trabalho que muitos constroem sua identidade, eles traçam seus projetos de vida e buscam uma condição de existência melhor. Então, garantir o direito do trabalho ao trabalhador, especialmente em condições de justiça e respeito, é essencial para o fortalecimento social e o desenvolvimento humano na América Latina. Bom, essa foi minha exposição. Essas são as referências, né? Que são os textos disponibilizados pelo professor. Inclusive, tem um texto ali de sua autoria. E agradeço a todos pela atenção e até logo.